Oi, pessoal! Eu quero contar uma história para vocês. Aí eu fiquei pensando, mas qual livro vou usar? Porque eu tenho um livro grande, livro pequeno e tenho muitos livros bem legais aqui. Mas eu resolvi usar este livro aqui. Emily, a Pequena Sonhadora, o desafio de ser feliz. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas eu queria tanto que esse livro fosse bem grande e que eu pudesse tirar as figuras de dentro dele para mostrar para vocês compreenderem melhor. Então eu resolvi usar os meus poderes. Sim, eu tenho poderes e você também tem. O poder da criatividade e da imaginação. E então, tcharam! Esta é a história da Emily. Emily era uma garota que gostava muito, mas muito de sonhar. Mas ela não gostava de sonhar somente com coisas de imaginação, não. Ela gostava de pensar em soluções. Todas as vezes que a Emily encontrava um problema, ela ficava tentando pensar em achar uma solução, ainda que fosse só na cabeça dela. A Emily morava em uma linda fazenda, um lugar lindo, cheio de árvores, de animais, sabe? Não que fosse um lugar assim de luxo, não, luxo lá não tinha, mas era um lugar lindo, um lugar espaçoso, muito bom de brincar. Emily adorava brincar com os irmãos dela, com os primos, os amigos. Emily também gostava muito de ajudar o pai dela a alimentar os animais. Emily também gostava de ajudar a mãe dela a organizar os afazeres da casa, a limpar. Então, esse dia aqui, a Emily está ajudando a mãe dela a organizar umas fotos. Se vocês observarem bem, vão perceber que as fotos, a maioria são em preto e branco. Sim, lá nesta época, tudo era em preto e branco, as fotos, a televisão. Telefone, lá era algo muito raro, só as pessoas mas muito ricas que tinham. Celular não existia, não. Então, lá percebe que a Emily está toda feliz porque ela conheceu uma foto colorida, que para ela naquela época era uma grande novidade. Emily amava morar naquele lugar. Emily gostava de morar na fazenda. Mas sabe, assim como na sua vida e na minha vida, acontecem muitas coisas legais e divertidas. Às vezes acontecem umas coisas que não são muito boas, não é mesmo? Pois então, na vida da Emily também aconteceu uma coisa que não foi nada boa. O pai dela ficou muito doente mesmo. Então um dia chamou ela e deu para ela o livro preferido dele, um livro muito antigo. Emily achou estranho do pai dela dar aquele livro para ela, porque o pai dela era muito apegado com aquele livro, mas tudo bem. Ela pegou aquele livro e levou para o quarto dela. E realmente Emily tinha razão. Estava acontecendo alguma coisa diferente. O pai dela ficou muito doente mesmo. Tão doente que ele foi para o céu. Então, Emily sofreu muito, sabe, de ter perdido o pai dela. A Emily não sabia até então o que era sofrimento. Naquele lugar onde a vida dela, o mundo dela era tão bonito. Emily então começou a saber o que é perder alguém, né? Então, mas mesmo assim, Emily tinha muita fé em Deus. Emily gostava de estar junto com a mãe dela, junto com os irmãos, e isso confortava a vida dela. Então, um dia aconteceu algo que fez a Emily sentir ainda mais tristeza. No começo, pareceu ser algo legal. Apareceu um tio lá na casa dela e perguntou se a mãe dela deixava a Emily fazer um passeio em um lugar muito, mas muito longe. E a mãe dela acreditou,
porque era um parente, era alguém conhecido. A mãe dela confiou e ela também. E lá foi a Emily. A Emily viajou por 3 dias e 3 noites, porque naquela época quase ninguém usava avião. Avião era coisa rara, então as pessoas costumavam usar como transporte, mesmo que fosse para viagens longas, o ônibus. Então ela viajou até aquele lugar muito longe. Mas quando chegou lá, o tio dela pareceu ser uma pessoa muito ruim, que não se importou mais com ela. E a Emily passou a morar em várias casas de várias famílias. Mas Emily tinha apenas um conforto, aquele velho e antigo livro que ganhou do pai dela. E a Emily também aprendeu a falar com Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. E isso confortava o coração dela. Emily passou por momentos tão difíceis, tão sofridos, que um dia ela chegou a olhar no espelho e chorando, prometeu para ela mesma que ela iria se fazer feliz, que ela ia fazer escolhas boas. Ela olhou bem nos olhos dela e falou: Emily, não chore. Eu prometo, eu vou fazer você feliz. Então, o tempo passou, Emily foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi para a faculdade, começou a trabalhar, juntou cada dinheiro que podia e um dia ela voltou lá para casa da mãe dela. Ela foi para a faculdade, olha aqui, ela foi para a faculdade, estudou, trabalhou, então ela conseguiu voltar para a casa da mãe dela. E que dia feliz! Ela pôde encontrar a mãe e abraçá-la, sabe? Ela fez muita diferença na vida da mãe dela, mas aí então ela também, depois que ela ajudou a mãe dela a mudar de situação, a melhorar a vida dela e tudo ficou muito bom. Mas aí depois a Emily casou, teve filhos e se transformou numa pessoa muito feliz, muito realizada. Então, é lógico que nesse tempo da vida da Emily, agora que ela já estava adulta, aí já era outra coisa. Aí todo mundo já tinha televisão, aí as fotos já são todas coloridas. E então, nessa época já se tem celular, já tem computador, ela já se transformou numa pessoa, e não foi só ela que se transformou e melhorou, o mundo inteiro melhorou. Então, Emily, depois de passar por tanta luta, por tanta dificuldade, por tantas coisas difíceis e ter superado e ter conseguido vencer cada desafio para ser feliz, ela então resolveu escrever esta história. Então ela passou a se dedicar a escrever essa história, porque ela estava sonhando que as pessoas, ao lerem essas histórias, acreditassem que elas também podem vencer os desafios, que elas podem fazer boas escolhas, que elas podem acreditar que dias melhores virão. Então, assim foi a história da Emily, a pequena sonhadora. E eu sou Josi Paulino e escrevi e contei essa história agora com muito carinho para vocês. Um abraço bem apertado e um beijo no coração. Tchau!